Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou do PET, eu faço engenharia de computação na UFO e hoje eu vou dar prosseguimento no curso de Python. Vou ensinar um pouco para vocês como é que faz automação de interface dentro do Python. Mas antes de tudo, vamos tentar entender um pouco como é que funciona, o que é essa automação de interface, o que quer dizer que eu vou automatizar uma interface. Vocês já devem ter, eu não sei a ordem que vocês assistiram às aulas, mas eu acredito que vocês já devem ter visto as outras aulas e vocês devem ter aprendido alguns módulos em Python mesmo, como por exemplo módulos que te ajudam a mexer no Excel. Eu estou aqui até com o LibreOffice aberto, para quem não conhece, é como o Excel, só que gratuito, para citar o exemplo. Então, imagina só o seguinte, que eu tenho um programa e eu queria que esse programa, né, eu tenho aqui uma coluna nome na minha tabela, e eu queria que esse meu programa, toda vez que eu executasse ele acrescentasse aqui uma sequência de nomes na minha tabela. Então, Rafael, Pedro, e por aí vai. Toda vez que eu executasse, ele colocava uma sequência de nomes aqui. Se vocês assistiram o módulo de Excel, aprendendo como mexer no Excel através de Python, vocês devem ter aprendido lá talvez a usar o módulo Pandas. Mas o exercício que eu quero que vocês façam aqui é pensar o seguinte: e se eu não tivesse esse módulo Pandas, né? O que eu faria? Tá certo, você poderia criar o seu próprio módulo Pandas, né? Mas isso talvez exigiria uma certa dificuldade em relação a como fazer esse módulo Pandas, e para um simples programa como esse aqui, talvez fosse um pouco desnecessário. Então, será que não existe um módulo, né, para casos em que, por exemplo, imagina só se eu tivesse que mexer em um programa em que não tivesse um módulo tipo Pandas para Excel para trabalhar com ele. Então, será que eu conseguiria fazer que esse meu programa abrisse esse determinado programa e clicasse aqui na tabela e começasse a fazer o que eu quero? Então, é exatamente para isso que existe a automação de interface. Quando a gente não tem mais uma solução tão simples, tão trivial, né, e dedicada para trabalhar com aquele determinado tipo de programa, como é o caso do Pandas com Excel, é que a gente utiliza essa automação de interface. E para isso a gente utiliza um módulo específico também, que é o PyArtoGui, que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, o que o PyArtoGui faz? E o que a automação de interface faz? A gente realmente vai escrever um programa em que vai dar poder ao computador que ele controle meu mouse e meu teclado. Simples, não tem segredo algum. Então eu vou escrever algum programa aqui, né? E esse programa, por exemplo, eu vou dizer para ele aqui: mova o meu mouse para o botão de minimizar da minha IDE. Aí, né, eu ia executar ele aqui, por exemplo, né? E aí o meu mouse ia pegar e fazer isso aqui. Ia diminuir minha carinha ali. Então, é basicamente isso que o PyArtoGui faz. Tá bom? Então, pessoal, vamos então aprender a como instalar o PyArtoGui. Eu não sei se vocês já instalaram outros módulos no Python, mas eu vou mostrar aqui o passo a passo para vocês, tá? Vocês podem abrir o prompt de comando, né? Vou abrir aqui, só digitar cmd aqui na barra de pesquisa, a gente abre o prompt de comando. E é coisa bem simples, né? Se vocês já instalaram o Python direitinho, já instalaram o pipe direitinho, isso aqui é tranquila para funcionar. Então, é coisa bem simples, é só pipe install pyartogi. Vocês digitem esse comando aí no prompt de comando de vocês e apertem Enter, ele vai instalar. Opa, aí. O meu, no caso, já estava instalado,
né? E apareceu essa mensagem, mas de vocês é para dar tudo certo. E outro adendo, né, que a gente já pode fechar. Aliás, não, né? Eu vou abrir aqui, vou dar um Python, abrir o Python, dar um import PyAutoGui. Se não apareceu nenhuma mensagem de erro, é porque está funcionando legal, né? A nossa instalação. Vou fechar aqui. Um adendo que eu tenho que dar é para o caso de vocês estarem utilizando Mac ou Linux. Se vocês utilizarem o Mac, vocês têm que dar esse comando aqui, ó. Essa sequência de comandos, né? Você dá esse sudo pipe install, aí depois esse aqui, e aí depois esse aqui. E aí, por fim, vocês instalam o PyAutoGui com o pipe install AutoGui, a mesma coisa que eu fiz aqui no Windows. Para o caso de usar o Linux, são esses outros comandos aqui, né? Esse comando, depois esse, depois esse, depois esse. E por fim, o pipe install AutoGui. Então, pessoal, agora que a gente já instalou o nosso módulo, a gente pode já começar a trabalhar. Mas antes, vamos tentar entender que coisas que podem acontecer ao utilizar esse módulo. Seguinte, o que pode acontecer, né? Pensa bem, a gente vai escrever um programa e esse programa vai ter total controle do nosso mouse e do nosso teclado. Então imagina só se a gente, sei lá, escreve alguma coisa errada, digita um código errado e principalmente quando a gente mexe com o while aqui, né, no caso, o nosso ponteiro do mouse fica doido aqui e não para de se mexer. E como que eu vou parar esse programa? O que que eu faço, né? Eu não consigo, eu não tenho mais controle do meu mouse. Que eu faço? O que que eu aperto? O que que eu faço para parar e encerrar esse programa? Então, esse é um problema que pode acontecer. É basicamente como aquele filme lá da Disney, O Aprendiz de Feiticeiro, sabe? E que o Mickey tá lá e as vassouras tudo ficam se mexendo de um lado pro outro, balde enchendo e derramando água para tudo quanto é lado, e o Mickey simplesmente não consegue dar conta mais de nada. Bom, então a gente não quer que esse tipo de coisa aconteça, né? Então, o que a gente tem que falar para o computador para a gente querer encerrar um programa quando ele está fazendo o que a gente não quer ou qualquer outro tipo de coisa? Existe a forma mais hardcore, que é você pegar e desligar seu computador e ligar ele de novo, mas a gente não quer fazer isso, né? Seria muito trabalhoso toda vez que a gente fosse mexer com o PyAutoGui ter que ficar reiniciando o computador. Então existe um botão, que é o botão de fazer logout, tá? Que é Ctrl Alt Del, né? No meu caso, ele aparece essa tela onde a gente clica lá para abrir o gerenciador de tarefas, né? A gente pode fazer isso para encerrar o nosso programa, só que tudo vai ser perdido, né? Todos os dados que estavam acontecendo lá no nosso programa, ele vai ser perdido. Então a gente tem outras maneiras que a gente pode fazer para contornar esse tipo de problema. Uma delas, eu vou já digitar aqui, né, import PyAutoGui. Vamos chamar o nosso módulo. Então, uma delas é o PyAutoGui. Um minuto. Failsafe, esses mesmo. Failsafe igual a true. Quando a gente pega e fala assim, failsafe igual a true, o que a gente está falando aqui? A gente está falando assim, ó, programa, eu vou usar o PyAutoGui e eu quero que toda vez que eu levar o ponteiro do meu mouse para esse ponto aqui, eu quero que você encerre meu programa. Então imagina só, né? Ele tá lá doidão, o seu programa, mexendo seu mouse sem parar, e aí você vai tentar, no meio disso tudo, jogar ele pra cá, né? Pra esse ponto. Você vai ficar lutando contra o seu programa, mas uma hora pode ser que seja possível você conseguir jogar ele aqui pro 00 e fazer
o seu programa ser encerrado e resgatar o erro aqui no prompt command, né, no console. Mas ainda assim é meio complicado, né? Poxa, ter que ficar lutando contra o programa e ele movendo o seu mouse é uma tarefa meio difícil. Então a gente utiliza isso daqui também, ó. PyAutoGui.pose. Eu vou colocar aqui o valor de 1. E o que esse valor aqui significa? Ele significa que a cada chamada de função desse módulo aqui, ele só vai funcionar para as funções desse módulo aqui, tá? Ele não funciona para as outras funções do seu código. Mas para cada chamada de função do módulo PyAutoGui, ele vai esperar 1 segundo para realizar a outra. Então, o que vai acontecer, né? Ele vai estar o seu programa vai estar doido aqui, né, movendo o seu mouse de um lado para o outro. Só que, como vai ter 1 segundo de pausa entre uma função e outra, nesse 1 segundo a gente consegue jogar o ponteiro para cá e encerrar o nosso programa. Então, façam esse juramento, põe a mãozinha no coração e façam esse juramento para mim. Toda vez que vocês forem utilizar o PyAutoGui, vocês vão colocar no cabeçalho do programa de vocês essas 2 linhas de código aqui, para vocês não enfrentarem nenhum tipo de problema de vocês não conseguirem ter que encerrar o programa, né, e o computador mexer o mouse de vocês não perder o controle do computador de vocês. Então, coloquem isso aqui no cabeçalho de vocês, tá bom? Então, pessoal, a primeira coisa importante que eu vou mostrar aqui para vocês do PyAutoGui é como usar o sistema de coordenadas. Uma coordenada, né, para quem não sabe, uma coordenada, para quem não sabe, eu vou aumentar aqui a grossura. Uma coordenada, para quem não sabe, ele é um par de valores, que a gente tem um x e um y. E isso aqui define, né, um ponto dentro do nosso plano. O nosso plano para o PyAutoGui é a nossa tela, tá? E como que ele identifica cada ponto do mapa, né? No caso de x, né, se vocês já tiveram contato com coordenadas antes, isso aqui é tranquilo para vocês. Então, o nosso x ele vai da esquerda para a direita. Então, aqui na esquerda, na máxima esquerda, é o 0. E para cá, ele vai depender da resolução do seu computador, tá? O último ponto aqui. No meu caso, né, que é 1920 por 1080 Full HD, esse ponto aqui é o 1919. 1919. E para o caso de y, ele vai de cima para baixo, tá? Não é de baixo para cima, isso aqui às vezes tende a confundir. Então, o ponto aqui, y aqui em cima, é 0, 0. Aí ele vai de 0 até, no meu caso, que é Full HD, 1079. Ok? Então, recapitulando aqui, qual que é o ponto 00 da minha tela? Esse ponto aqui, ó. Vocês sabem qual ponto que é esse? É o ponto daquele failsafe igual a true, né? Quando a gente pega e leva o nosso ponteiro para esse ponto aqui, ele vai encerrar o meu programa. Mas é basicamente isso daqui então, galera. Muito bem, eu vou tentar agora passar para vocês diversas funções que a gente tem dentro do PyAutoGui. Elas são bem simples e são bem fáceis de serem utilizadas. Não é um módulo muito complexo, tá? É bem tranquilo de ser utilizado. A primeira função que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, ó. PyAutoGui.moveTo na posição 100, 100, duration igual a 0. O que eu estou falando aqui com essa função? Eu estou pegando e falando assim, ó. Move meu ponteiro do mouse para a coordenada 100, 100. Vamos ver o que acontece? Tá vendo? O ponteiro do mouse pulou de um lado para o outro. Ó. Foi para aquele lado. Vamos colocar outra coordenada aqui. Vamos colocar 300 por 780.
Tá vendo? Pulou de novo pra cá, ó. Tava aqui, pulou pra cá. É isso que essa função faz. E esse duration aqui, vou colocar aqui 0.5, por exemplo. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar... Tá vendo essa distância aqui que pulou o ponteiro do meu mouse? Não vai ser mais instantâneo. Ele vai demorar 0.5 segundos para chegar até aqui. É isso que vai acontecer, ó. Viu? Ele foi indo, só indo, ó. Tananana, chegou. Posso aumentar isso aqui para vocês verem melhor. Ó, 1 segundo que vai demorar para chegar agora. Tá vendo? Ele só vai indo. Eu não tava mexendo no mouse. É o programa que fez isso por mim. Aqui, ó, galera. Criei esse for aqui. E o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai fazer um quadradinho nessas posições aqui, ó. Tá bom? Coisinha besta, né? Ele vai fazer isso por 4 vezes. Ó. Como eu coloquei 1 segundo, você tá vendo que ele demora um pouquinho até pular de um ponto pro outro. Eu coloquei duration 0 para todos, né? Ele só tá pulando de um lado pro outro, mas ele ainda assim demora 1 segundo para pular. Isso por causa do pose aqui, tá? Poderia também mostrar aqui para vocês, ó, o failsafe funcionando, ó. Vou jogar para cá. Tá vendo? Ele chamou. Ele mostrou aqui qual que foi a última função chamada do Python aqui, tá bom? Eu comentei esse código aqui que a gente fez, esse for, e fiz outro for aqui para mostrar para vocês outra coisa bem legal. Que é a mesma coisa de antes, né? Só que, claro, mudei aqui as posições, né? As coordenadas, e eu utilizo movehel. O movehel, o que ele vai fazer? Ele vai também mover o ponteiro do meu mouse, só que ele vai mover em relação aonde o ponteiro do meu mouse está. Então, eu vou clicar aqui e ele vai mover 100 para a direita, né? Então, o próximo ponteiro, a próxima posição do meu mouse vai ser a posição do meu mouse atual mais 100 para a direita. E aí vai fazer também um quadradinho, tá? Nesse caso, ó. Mexeu para a direita, agora para baixo, para a esquerda, para cima. Fez um quadradinho, tá? E aqui eu posso colocar negativo, né? Quando eu coloco negativo, ele, no caso do X, ele move para a esquerda. E no caso do Y, quando eu coloco negativo, ele mexe para cima. Outra função muito importante aqui, e essa é realmente muito importante, tá? Porque a gente vai utilizar ela para fazer o nosso primeiro mini projeto desse nosso módulo, é o python.position. Eu simplesmente só coloquei para dar um print aqui para vocês verem o que aparece. Vamos ver? Apareceu point, né? X igual a 1831 e Y igual a 50. O que são essas coordenadas? São as coordenadas do meu mouse atual. E por que isso é importante? Porque a gente vai fazer agora um programinha. E esse programinha ele vai nos dizer qual é a coordenada do nosso mouse. E sem eu precisar ter que ficar chamando, né, a nossa função aqui toda hora. Tá bom? Então eu vou criar aqui um novo arquivo. Vou chamar ele de mousenow.py. E o que eu vou fazer aqui agora, né? Primeiro de tudo, vamos importar o nosso módulo Python aqui. Como é que vai funcionar esse meu programa? Eu quero que ele pegue e mostre, né? Aqui no console mesmo, aqui no terminal, quero que ele mostre assim a posição X, Y, qual que é o X, qual que é o Y. E para sair do meu programa, eu quero que o usuário tenha que apertar Ctrl C para ele sair, tá bom? Então, eu vou até colocar um print aqui no começo. Vou colocar assim, ó. Pressione Ctrl C para sair. Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar um try e um except.
except. Vai ser um o except keyboard interrupt. O que isso aqui significa? Isso aqui significa que quando o meu usuário apertar Ctrl C, ele vai aparecer essa mensagem aqui, né? Eu vou colocar a mensagem de pronto. Pronto. Tá? Agora, vamos colocar aqui o que vai ter de fato no meu programa. Então, eu quero que esse meu programa dure, né? Até que ele aperte Ctrl C. Então, vou colocar aqui um while true. E agora, o que eu vou fazer? Eu quero que meu programa capture as coordenadas do meu mouse. Então, isso aqui a gente já sabe fazer. Eu vou colocar aqui para colocar dentro dessas duas variáveis x e y. E dizer aqui python.position. Pronto. X recebe a posição X do meu mouse e Y recebe a posição Y do meu mouse. Vamos fazer isso aparecer na tela no console, né, no terminal. Eu vou colocar aqui, ó, position string. Ela vai ser igual, né? Vamos dizer o que vai ter nesse string. X. Então, meu programa vai ser assim, x, tanana, mais x, mais y, mais y. Ok, mas isso aqui pode gerar algum problema. Porque o que acontece? Se eu colocar simplesmente para imprimir position string, ele vai imprimir diversas vezes, linha por linha, linha por linha, linha por linha, linha por linha. E eu não quero isso. Eu quero que fique só uma linha e a única coisa que mude é os valores de x e y. Eu não quero ficar aparecendo aquele monte de linha no meu console, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou printar position string. Eu vou pegar e falar assim, end igual a nada, porque vocês vão entender depois aqui no próximo código, mas eu não quero que ele pule uma linha, tá? Então, se você não quer que o seu print pule uma linha, você muda o end dele, porque o que acontece? Todo print em Python, ele vai terminar, né? Vai ser o seguinte, ele vai ser a sua string, mas 1/n. E esse /n aqui faz com que pule uma linha. Eu não quero que ele pule essa linha, tá bom? E por que eu não quero que ele pule essa linha? Porque eu vou apagar esse print aqui que eu acabei de fazer. Então eu vou apagar e vou reescrever depois. Então eu não quero que ele pule essa linha por conta disso, porque senão vai ficar um monte de linha aqui para baixo, tá bom? E não vai adiantar eu ter pagado nada. Então eu vou dar um print /b. O que esse /b ele faz? Ele simplesmente apaga a string que eu acabei de escrever no meu console. E eu falo assim, vezes len position string, que eu tô pegando e falando assim, ó, tô apagando uma string que eu acabei de escrever no meu console, e essa string tem um tamanho, mesmo tamanho de position string. End também, né, não vai ter nada, porque eu não quero que ele pule linha. E flush igual a true. Esse flush aqui, seguinte, galera, eu não vou explicar para vocês, tá? Porque isso aqui é um pouco mais avançado. Mas sempre que vocês utilizar essa ferramenta de apagar uma string anterior, coloque em flush igual a true. É simplesmente por precaução para não dar nenhum erro, tá bom? Então, o que meu código aqui está fazendo? Vamos tentar entender um pouco, de novo. Ele está capturando aqui a posição do meu mouse. Ele está colocando isso dentro de uma string. Ele printa e apaga. Só que ele faz isso aqui repetidas vezes. E como ele faz isso aqui repetidas vezes e o computador é muito rápido, a gente nem vê
que tá simplesmente reescrevendo, né? Então vai ficar aparecendo só que tá mudando. Só que eu ainda tenho que realizar algumas modificações, né? Eu vou chamar isso aqui, ó, porque o x e o y são inteiros. Vou passar eles para string. Por quê? Porque eu vou chamar uma função aqui, ó. E essa função é a rjust. E eu vou passar um valor de 4. Mesma coisa para cá. Rjust passando o valor de 4. Porque o que acontece? Como eu estou reescrevendo, vai ter um problema em que essa reescrita ela pode ser menor do que a anterior, maior do que a anterior, e não segue um padrão. Então eu estou pegando e falando assim, ó, essa minha string aqui, x, que é o valor que eu passei, ele sempre vai ter um tamanho 4. Ele sempre vai ter o mesmo tamanho. Então na hora que eu apagar aqui, ele não vai me gerar nenhum problema, né? Ele gera um bug meio estranho, é um pouco difícil de explicar, mas se vocês quiserem testar sem usar esse rjust aqui no computador de vocês, podem, tá? Só vai aparecer um bug que vai ficar meio difícil a visualização. Então vamos ver como é que tá o nosso programa? Tá aí, ó, funcionando. Ó, posição 00 aqui. No caso, vocês podem... Eu não usei o failsafe aqui, então eu posso mover para 00. E ele simplesmente pega a nossa posição do nosso mouse. E esse programa ele vai ser muito importante para você fazer diversos trabalhos usando o PyArtoGui, tá? Porque toda hora a gente está procurando, né? Quando usa o PyArtoGui, a gente está procurando qual que é a posição daquele botão ali, né? Porque eu quero fazer o meu programa, clicar naquele botão, mas eu não sei quais são as coordenadas daquele botão. Então a gente utiliza esse programinha aqui para ir lá e apertar aquele botão. E falando em apertar o botão, vamos aprender agora uma outra funçãozinha, que é a função de clique. Essa função de clique, ela simplesmente vai clicar em algum lugar da minha tela. Então, pyartogi.clique, eu passo para ela coordenadas, então eu passo aqui 1210 e 332, e ela vai clicar em algum lugar da minha tela. Clicou, a gente nem viu. Opa, não clicou, perdão, galera. É porque tava o programa aqui do mouse now aberto, né? Quando é assim ele não clica. Mas pronto, clicou e a gente nem viu, né? Só mudou o mouse pra cá porque é onde ele clicou. Porque ele é realmente muito rápido. Eu vou mudar aqui o botão porque a gente pode passar nesse pyartogi.click esse seguinte parâmetro aqui, que é o button igual a right. O que ele vai fazer? Ele não vai mais apertar com o botão esquerdo do mouse, e sim com o direito. Então vamos ver o que acontece? Aí, apertou e abriu essa janelinha aqui, ó, na minha IDE, no Visual Code. Eu poderia colocar também center, e ele ia clicar com a rodinha do mouse. Então, pessoal, eu fiz um programinha aqui, bem tranquilinho. Eu utilizei algumas outras funções, que é o mouse down e o mouse up, para vocês darem uma olhada. E o que ele faz, né? Esse mouse down e o mouse up. O mouse down, ele vai clicar, só que ele não vai tirar o clique, né? Ele só pressiona o botão do mouse, e o mouse up despressiona, né? É basicamente isso que faz. Então vamos ver o que meu programinha faz. Ele vai pegar e movimentar esse arquivo aí do meu Explorer, do Windows, e vai ficar fazendo esse quadradinho. É coisinha besta, tá? Mas é algo que dá para fazer algumas coisas. Então você quer que o seu programa ele mova um arquivo para um outro lugar, né? Você quer que o seu programa faça isso. E dá para fazer algo assim com o PyArtogi. Então, vamos ver aqui o que ele está fazendo, né? Ele simplesmente clica aqui no minimizar na minha IDE. Ele clica depois, né? Faz um mouse down.
no arquivo lá que a gente viu. E ele faz esse for aqui, chamando, né, essas funções aqui do moveRel. E faz aquele quadradinho, isso aqui a gente já viu. E depois solta, mouse up. Coisa muito simples. Agora, vamos ver outra função aqui. Eu vou comentar isso daqui. Vamos ver outra função, que é a função Python aqui. Tem a double click também, double click, tá? O double click é simplesmente a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó. Clique, clique. Pronto. Ele vai clicar 2 vezes. Não tem segredo, tá bom? E, galera, eu vou chamar aqui um outro módulo, que é o time. O time, ele é muito interessante para trabalhar com tempo dentro do Python, tá? E ele também é interessante porque, no nosso caso aqui, eu vou chamar o time sleep 3. O que o time sleep com valor 3 faz? Durante 3 segundos, o meu programa de Python não vai fazer absolutamente nada. Por que ele é importante aqui para utilizar o Python aqui? Porque a gente pode deixar o nosso programa, nosso computador, aliás, na tela que a gente quer. Então, sei lá, né, vocês viram aqui que eu pedi para o meu programa minimizar a tela e ir para cá. Se vocês não quiserem colocar uma linha específica para minimizar e a sua ideia é deixar o seu computador do jeito que você quer para o seu programa trabalhar, vocês podem simplesmente passar um time sleep 3 aqui e você vai ter 3 segundos para você mesmo deixar o seu computador do jeito certo para o seu programa trabalhar. É só uma coisa que a gente também costuma utilizar muito quando vai utilizar o Python aqui. Então vamos só ver aqui, né, o Python aqui funcionando. E já mostrar essa outra função aqui para vocês, que é a scroll. A scroll, ela simplesmente vai fazer o scroll do mouse, né? No caso, menos 200 ela vai mover para baixo o scroll. Vai mover, esse 200 é simplesmente um valor de referência que vai fazer o scroll do mouse, tá bom? Então, vou dar play aqui, esperar 3 segundos e mover um pouquinho para baixo. Se eu colocasse mais aqui, né, 2000, ele ia fazer um scroll completo até embaixo, né? Ó, esperar 3 segundos, moveu tudo para baixo. É isso que o scroll faz, tranquilo? Então, galera, além de mexer com o mouse, a gente pode pegar e falar também pro nosso Python aqui reconhecer a tela do nosso computador. Então, tem essa função aqui, que é a python.screenshot. O que ela faz é tirar um screenshot da tela do seu computador e colocar nessa variável aqui, né? É uma variável que a gente chama de image, né? Eu coloquei aqui im para referenciar. Simplesmente isso que faz. Tira um screenshot, coloca aqui. E aí, o que eu posso fazer, né? Eu posso pegar essa imagem, colocar aqui im.getPixel. Não apareceu aqui pra mim no meu editor, mas pego e falo assim, ó, im.getPixel e passo uma tupla, tá? Ó, tem essa função aqui e eu abro parênteses aqui de novo. Isso quer dizer que eu estou passando uma tupla, porque eu vou passar uma coordenada aqui para ela, que é 52 e 186. O que essa função ele vai fazer? Ele vai me dizer qual que é a cor do pixel que está nessa coordenada aqui. Essa cor aqui, galera, ela vai ser em RGB. O que é RGB? Ele é uma tripla, né, com valores para vermelho, verde e azul. Imagina só o seguinte, a gente tem aqui a nossa tela, né? Tem diversos pixels nessa tela, diversos pixels. Cada pixel desse tem uma cor e essa cor ela pode ser dita por um valor RGB, que é um valor de vermelho,
um valor de verde e um valor de azul. Então, vamos ver aqui o que o meu programa me diz. Pronto, ó, o pixel nessa coordenada aqui, 52, 186, era 51, 51, 51. Outra coisa que eu posso fazer também é o seguinte. Vou jogar aqui um print, vou falar pyaltogui.pixel matches color. Aí eu vou passar o quê? Vou passar uma coordenada, né, 52, 186 e, por fim, uma tripla 0, 0, 0. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e falar assim, ó, nessa posição aqui, é verdade que essa cor aqui é a cor do meu pixel? Ou seja, é verdade que a cor do meu pixel é 0, 0, 0? Esse 0, 0, 0 aqui é porque é preto, tá? Então eu tô perguntando, é preto? Falso, não é preto. É 51, 51, 51. Então vamos mudar aqui, ó. 51, 51, 51. Agora é para ele dizer true. True. Por que essa função aqui é importante? Porque às vezes a gente quer testar onde que o meu programa está clicando. Às vezes a gente quer que ele clique num botão com uma cor específica. Então a gente pega e fala assim, ó, essa cor desse botão aí é essa? Ah, se não for é porque tem algum erro. A gente também pode pegar e falar assim, ó, a página atual que eu tô aí do meu programa, né? O estado atual do meu programa. Às vezes o estado atual do meu programa ele tem, sei lá, um vermelho, uma cor específica em que eu consigo assim identificar onde que o meu programa tá. Usando o pytog.pixelmatchcolors, eu consigo identificar assim de uma forma mais fácil. Existem outras maneiras de fazer isso, essa identificação, mas identificar o estado atual do meu programa e assim executar determinadas ações, tá? Eu vou mostrar isso melhor, vocês vão entender melhor quando a gente fizer um projetinho em que a gente vai automatizar o preenchimento de um formulário, tá bom? Muito bem, a gente já viu como é que automatiza o mouse, a gente já viu, né, como é que faz pro nosso programa ler, né, tirar um screenshot, identificar pixels na nossa tela. Então vamos ver agora como é que faz para automatizar o nosso teclado, né, para fazer que o nosso programa tenha controle do nosso teclado. Eu posso vir aqui, ó, e vou chamar pytog.typewrite. Vou fazer o seguinte, vou fazer melhor. Eu peguei aqui uma posição específica da minha tela, tá? Só para eu fazer um clique aqui. É 850, 445. E vou pedir para o meu computador comentar aqui no meu código hello world. Hello world. É isso que o meu programa vai fazer. Ele vai clicar em uma posição aqui da minha ideia, do meu código, e vai comentar isso aqui dentro do meu código, tá bom? Ó, comentou, bem aqui. Legal, né? Então, o typewrite é isso que ele faz. Ele digita alguma coisa, né? Você pode passar uma string para ele e ele vai digitar esse string. Só que o que aconteceria se caso eu quisesse que o meu programa não digitasse uma string, não escrevesse alguma coisa, mas sim que ele apertasse o botão de setinha para a direita e setinha para a esquerda no nosso teclado aqui. Eu tenho essa outra função aqui, ó, que é na verdade não é outra função, perdão.
É a mesma função, PyTorch typewrite. Só que em vez de eu passar uma string, eu vou passar uma lista. E essa vai ser uma lista de caracteres. Vou passar A, B. Aí eu vou pegar e falar assim, left. Quando eu pegar e falar assim, left, eu tô pegando e falando assim, computador, pressione a setinha para a esquerda no meu teclado. Aí eu vou pedir para left de novo. Aí eu vou pedir para ele escrever hashtag. Aí depois X e depois Y. Tá bom? Y. Assim. Vamos ver o que vai acontecer. Vou tirar isso daqui. Tá vendo? Ah, foi muito rápido. Perdão, gente. É isso que acontece. Às vezes, o computador vai ser rápido demais e a gente nem vai ver, né? Vou até rodar aqui de novo para vocês verem. Ele não foi. Aí, agora sim. Tá vendo? Ele escreveu aqui tão rápido, mas a gente nem conseguiu ver de tão rápido que ele foi. Vamos colocar um outro valor aqui. Opa, 0.25. O que esse 0.25 faz? Ele vai criar um atraso, né? Então, a cada botão desse daqui que eu pedi para o meu programa pressionar, ele vai demorar 0.25 segundos. Ó. Tá vendo? Agora ele demorou um pouquinho, deu pra ver o que ele estava fazendo. Vocês viram? Ele escreveu AB, depois ele pressionou para a esquerda, e aí escreveu hashtag XY. É isso. Então, galera, vocês viram, né? Pro caso de apertar a setinha para a esquerda, vocês escrevem left. Pro caso de apertar a setinha para a direita, você pode escrever right. Para cima, up. Para baixo, down. Vão existir diversas strings que o nosso programa do PyTorch vai reconhecer, que essa função typewrite do PyTorch vai reconhecer. Como que eu faço para saber todas elas? Eu posso digitar aqui, ó, print pytorch.keyboard case, tá? Ele vai dizer para mim todas as que eu posso. Vou também mostrar uma tabela aqui para vocês com todas essas relações aqui, né? Porque, por exemplo, esse T aqui é para dar tab, esse N aqui, né, pular linha, backspace, né, para apertar o botão de espaço, del, delete, né, control aqui, ctrl, tem diversas, né, de botões que vocês podem pressionar. Vou trazer aqui para vocês verem uma tabelinha, tá? Aqui, galera, essa aqui é a nossa tabela, tá bom? Vocês podem tirar um print, vou tentar diminuir aqui, ó. Agora sim, essa aqui é a tabela, né, com diversos botões em que a gente pode simplesmente colocar no nosso programa e que o PyTorch vai reconhecer. E assim, como no mouse que a gente tinha mouse down, mouse up, a gente também tem o key down e o key up, tá? E a gente também tem o press, né, que é simplesmente só uma pressionada no teclado. Eu vou jogar aqui, ó, pytorch.keydown shift shift pytorch.press 4. Aliás, tem que ser, não sei se funciona com aspas duplas, vou fazer o teste. pytorch.keyup shift.
Então, galera, aí o que isso daqui vai fazer? Ele vai escrever um cifrão aqui, nosso código. Aí, ó, escrever um cifrão. Vocês podem usar isso daqui para caso vocês queiram utilizar atalhos do teclado, né? Então, por exemplo, sei lá, você quer que o seu programa utilize um atalho Alt F4, né? Eu vou fazer isso aqui para não fechar meu programa. Mas vocês podem, né? No caso assim, eu quero que no final, no final da execução do meu programa, o meu programa feche a janela, né? Então, eu vou apertar aqui Alt F4 e ele vai fechar essa janela. Mas eu recomendo vocês utilizarem essa outra função aqui, né? Para trabalhar com atalhos do teclado, que é Python Hotkey. Que ele é justamente para trabalhar com esses atalhos de teclado. Então, eu posso jogar aqui um Ctrl, aí eu passo um Shift, depois eu passo um E. O que esse Ctrl Shift E que faz aqui na minha ideia, no caso, né, no meu computador? Ele abre o Explorer aqui do Visual Code, tá? Então eu vou fechar aqui só para vocês verem ele abrindo. Aí, ó, viu? Abriu. Vou fechar aqui de novo, rodar. Abriu. Então é isso. Muito bem, galera. Agora vamos tentar fazer alguns projetinhos bem legais aqui, que eu separei para vocês. O primeiro deles, vocês vão precisar de um editor, um Paint, né? Paint, normal. E o que a gente vai fazer? A gente quer que o meu programa ele desenhe uma forma que é um pouco difícil de ser desenhada à mão livre, né? Poderia ser um círculo, né? Mas um círculo também é fácil, é só pegar aqui e desenhar um círculo. Mas eu quero que ele desenhe uma espiral. Eu acho que não tem aqui no... não tem, né? No Paint pra gente desenhar uma espiral já pronta. Então, vamos fazer um programa que vai desenhar essa espiral. Eu vou chamar ela de Spiral Draw, .py, e eu vou dar um import aqui, claro, né, python, e vou dar um import também no time, para a gente poder minimizar a tela da IDE e passar para a tela do Paint. Então, eu vou chamar aqui o time sleep 5, né? Vou deixar um espaço aí de 5 segundos para a gente deixar o nosso computador preparado. Eu vou chamar um python.click para quê? Para isso não muda muito no meu computador, tá? Mas pode mudar de computador para computador, é por isso que eu estou passando para vocês. Que é só para estabelecer o foco aqui na tela do Paint, tá? Opa. E aí, o que eu vou começar dizendo? Vou começar dizendo o seguinte: distância igual a 200, tá? Essa distância aqui, ela é uma espiral, né? Uma espiral, ela é basicamente a gente desenhar um quadrado que vai diminuindo conforme a gente vai desenhando ele. Então, a gente começa com a distância 200 até chegar na distância 0, tá? Aí, eu vou falar aqui, while distância for maior do que 0, faça isso daqui. Vou pegar e falar python.dragHel. Eu ainda não mostrei essa função aqui para vocês, mas o que ela vai fazer? Ela simplesmente vai arrastar nosso teclado. Então, o que ela pega e faz? É como se ela pegasse e clicasse, né, usasse a função python mouse down e depois utilizasse a função do moveHel, tá bom? E soltasse no final, tá bom? É isso que ele pega e faz. E aí a gente vai passar o quê? A gente passa a distância, tá? Esses aqui são os argumentos que a gente passa por essa função. É a distância que vai fazer esse arrasto, né? Aqui no dragHel. Pro y, né? Vou colocar 0. Vou colocar também uma duration de 0.2 para ele demorar um pouquinho, para não ser aquela coisa instantânea, né? Pra gente ver ele desenhar realmente. Isso aqui pode também ser interessante para caso o seu computador for um pouco lento, você colocar uma duration às vezes maior, é interessante, tá?
Vou colocar aqui distance menos 5 para, né, desenhou a parte de cima, depois a parte lateral, né, a parte da direita vai ser um pouquinho menor e aí a gente vai diminuindo. Aí eu vou chamar python.dragHel. Agora vai ser 0, distance, né, distância, e duration 0.2 também. Aí agora, né, a gente desenhou a parte da direita. Agora, python.dragHel. Vamos desenhando agora a parte de baixo da nossa espiral. Distância 0, duration 0.2. Vou diminuir um pouco mais a nossa espiral. Menos 5. Python.dragHel 0 menos distância, porque agora ele vai ir para cima, né? Duration 0.2. Então vamos recapitular o que está fazendo. Ó. Chega num ponto e move, né, até a distância, né? O arrasto dele é distância 200 para direita. Aí depois eu diminuo um pouco essa distância e pego e falo agora mova para baixo, né? Então distância aqui no eixo Y para baixo. Aí eu pego e falo menos distância. Então ele não vai mais mover para a direita, vai mover para a esquerda. Aí eu diminuo essa distância um pouquinho e pego e falo para mover para cima, né? Menos distância no eixo Y. E aí conforme, né, a distância for maior que 0, ele vai fazer isso e a distância vai ser cada vez menor. E aí a gente vai ter uma espiral, tá bom? Vamos ver como é que ele faz? Agora sim ele vai desenhar uma espiral. Fiquem de olho. Aí. Tá vendo? Desenhando a espiral. E é isso aí, né? Fica até um efeito legal, né? Porque ele desenha certinho, ó. O computador que tá desenhando pra gente não tem aquela tremor, né, que a gente tem quando a gente tá desenhando na mão. E aí vocês pegam e pensam, né? Dá pra desenhar diversas coisas, diversas formas que vocês aí imaginarem loucas dentro agora do Paint. Muito bem, agora outro projeto aqui que eu quero que vocês façam junto comigo é uma evolução do nosso Mouse Now. Eu vou chamar ela de Mouse Now, sei lá, né? Mouse Now e Color. Isso porque a gente não vai só pegar a posição do mouse, mas também a gente vai pegar a cor do pixel da nossa tela, tá bom? Então eu vou vir aqui no Mouse Now, vou copiar tudo que a gente fez aqui no Mouse Now, vou passar aqui para esse novo arquivo. Muito bem, agora o que a gente vai fazer? Eu vou usar a mesma lógica, né, de apagar e reescrever a todo tempo, mas a diferença agora é que eu vou passar cores pro nosso programa. Então a gente tem aqui, né, x e y, python.position, ok, mas eu não quero saber disso, eu quero saber disso aqui, que é a cor do pixel, né? Pixel color, ela vai ser igual a python.screenshot.getPixel. E, como a gente viu, a gente tem que passar uma tupla, então abre e fecha parênteses de novo e passa os valores de x e y, né, que é a posição aqui do nosso mouse. Então a gente agora tem os valores RGB do pixel que o meu mouse está apontando. A única coisa que eu tenho que fazer é colocar isso agora na nossa string, na position string, né? Então eu vou falar aqui, ó, position string mais igual
não, espaço, RGB, vou abrir um parênteses, aí mais string pixel color 0, esse é o valor do vermelho, ok, ponto rjust 3, tá? O rjust a gente já viu o que ele faz. Agora eu vou copiar isso daqui e vou fazer pro verde pro azul, tá? Eu só vou tirar isso daqui, colocar aqui uma vírgula, vou copiar isso aqui de novo, colocar aqui, e aí aqui em vez de ser 0 vai ser 1, aqui em vez de ser 0 vai ser 2, e aqui no final vou adicionar um parênteses só para fechar, ok? E eu acho que é isso. Se tudo estiver certo, agora a gente também tem não só a posição do nosso mouse, mas também a cor do pixel da nossa tela. Deu um erro aqui, eu vou ver o que aconteceu e já retorno para vocês. Pessoal, eu descobri aqui que eu errei, coisinha besta, eu só esqueci de colocar o parênteses aqui no screenshot, tá? Só isso. Agora sim, para dar certo. Tá vendo, ó? Ele tá me mostrando aqui, ó, o X e o Y. Ele também tá me mostrando o valor do pixel, né? Esse preto, não tão preto aqui do Visual Code, né? Desse tema aqui que eu uso, que é 30, 30, 30, né? Eu posso mudar aqui, ó, para outro canto, tá vendo? Ó, vai mudando o valor das cores. E agora eu posso pegar não somente então a posição do nosso mouse, mas também a cor do pixel em que o meu mouse está apontando. Agora, pessoal, vamos fazer o nosso grande e último projetinho utilizando o Python. Eu abri esse site aqui, ó, que é um site em que tem um formulário aqui bem legal pra gente trabalhar, tá? Vocês podem, eu vou colocar na descrição também do nosso vídeo, mas tá aqui esse, não sei falar isso, Automates Stuff Resources, né? Se vocês acessarem, colocarem esse link aqui no navegador de vocês vão encontrar essa página. E a gente vai aqui no capítulo 18 e vai abrir esse formulário aqui, tá? Eu vou colocar o link desse formulário aqui direto no na descrição do nosso vídeo, mas tá aqui, ó, esse formulário aqui que a gente vai utilizar e a gente vai fazer uma automação para ele, tá? A gente quer que o nosso programa preencha cada uma dessas respostas aqui, e isso diversas vezes, né? Envia e depois vai para essa página aqui de novo e envia. Mas vamos tentar analisar agora aqui um pouco como é que funciona esse formulário, né? Vamos tentar fazer uma análise. Muito bem. Ele tem esse espaço aqui de nome, né? Vou dar um refresh. Que tem espaço aqui de nome. Então, o meu programa, ele vai ter que vir aqui nesse espaço de nome, vai ter que clicar, vai ter que escrever aqui, eu vou colocar o meu nome, Rafael. Eu não vou colocar ele para clicar aqui de novo, eu simplesmente vou colocar para ele pressionar Tab, e aí ele vai para baixo. E aí ele quer que eu fale, né, o meu maior medo. Eu vou falar bicho papão. Bicho papão é meu maior medo. Aí ele vai pedir para eu escolher aqui a fonte dos meus poderes mágicos. Vou apertar Tab de novo e aí eu vou apertar para baixo. E aí tem vento, amuleto, bola de cristal e dinheiro, né? Então eu vou falar para ele apertar um número de vezes para baixo e vou colocar aqui dinheiro. E aí eu vou ter que pedir pro meu computador, né, pro meu programa scrollar para baixo. E aí tem essa outra pergunta aqui. Robocop was the greatest action movie. Robocop foi o melhor filme de ação dos anos 90.
Vou colocar aqui não acredito que foi. E aí eu vou falar para apertar Tab. Ó, ele foi para essa parte de limpar sessão. Então tem que apertar Tab 2 vezes. E agora a gente vai para os comentários adicionais. Vou adicionar aqui, não tem comentários. Tem comentários. E vou enviar. Né? Eu posso apertar Tab de novo e apertar Enter para enviar, né? Eu não pensei nisso. Mas eu não preciso clicar com o mouse. E, muito bem, sua resposta foi registrada. Agora eu preciso sim, né, pedir para o meu programa ir com o mouse e clicar aqui em enviar outra resposta para a gente enviar outra resposta e quantas respostas a gente quiser, né? Imagina só se a gente tem um formulário que é que ele envie 1000 vezes, né, de uma base de dados que a gente tem com 1000 nomes e a gente quer que ele preencha lá, cadastre esses 1000 nomes todos de uma vez, né? De uma vez não, mas no tempo do nosso programa, né, que ele realiza. Aí ele precisa vir aqui e verificar, né? Porque vocês viram que teve um tempo de carregamento da própria página. Então a gente precisa fazer com que o meu programa ele identifique se a gente está nessa página aqui, né, do formulário genérico. O que tem nessa página aqui que não tem naquela outra? Tem esse botão aqui. Esse botão aqui, ele só existe nessa página. Então a gente vai analisar a cor desse botão quando eu levo o mouse para exatamente essa parte aqui da nossa página, tá bom? Então a gente já tem aqui na cabeça agora o que nosso programa tem que fazer. Vamos botar a mão na massa? Eu vou criar aqui um novo arquivo. Vai ser formfiler.py. E aí, vamos codar. Vou importar aqui os nossos módulos, Python aqui e Time. E aí, vamos lembrar aqui, né? Eu tenho que pedir para ele clicar aqui. Eu tenho que ver aqui se esse botão aqui, né, ele realmente existe na nossa página. Então a gente precisa da posição aqui desse botão. Que mais? Aí a gente vai precisar... acho que é isso por enquanto. Então eu vou colocar aqui já as variáveis. Name field, submit button, submit button color, porque a gente vai fazer uma verificação, né, se aquele botão, se aquela área da nossa página realmente tem a cor que a gente quer do nosso botão. E submit another link, que é aquele botão de reenviar um formulário, né, de adicionar uma nova resposta. Então, vamos ligar aqui o nosso mouse no color, tá? Eu vou jogar ele aqui para minha outra tela. E aí, eu vou um por um aqui verificar quais são as posições quais são as posições, né, da minha caixa aqui de nome, as posições que eu anotei lá. Muito bem. Só um minuto, galera. Aí. Aqui. Bom, essa daqui tá me dando aqui 600 e 541 para a caixa de nome. O submit button, vamos ver aqui, vou colocar aqui. 608 e 802. E pro color, né, 130, 130, 130. Isso pode variar, tá? Dependendo do seu computador.
Tá? Então façam isso no próprio computador de vocês, vê qual que é o valor da coordenada aqui na caixa de nome, ver o valor da coordenada aqui do botão e da cor dele. Tá? Eu vou enviar aqui uma resposta também, né? Eu preciso. Acho que só essa aqui que é necessária para a gente pegar agora o valor do enviar outra resposta, né? As coordenadas do Another Link. 730,369, tá bom? Então, eu vou terminar aqui de anotar. Muito bem, tem aqui as informações. E outra coisa também, a gente precisa, né, de uma pequena base de dados, né? Não precisa ser uma base de dados enorme, que a gente vai ter para o nosso programa ele ler essas informações e adicionar no nosso formulário. Como que vai ser as informações? Ela vai ser uma lista, tá? Eu acho que vocês já devem ter visto que é uma lista. Uma lista de dicionários, né? Para quem não sabe, ó, abre colchetes, né? Isso daqui, ó, abre colchetes, é porque é uma lista e chaves é um dicionário. Como é que funciona isso, né? Eu vou adicionar aqui diversos dicionários. E esse dicionário funciona com chave e valor, né? Uma chave, que vai ser nome, e um valor, que vai ser o valor que eu quero pro meu nome. Meu programa ele vai ler o seguinte, isso aqui, ó. Ele vai entender que eu vou escrever de um jeito, né, que ele entenda que quando que o valor name aqui no meu dicionário, eu quero resgatar esse valor e colocar ele no meu formulário, né, que é Rafael. Então o meu programa ele vai ler, né, vai falar assim, o que eu quero colocar lá no campo de nome do meu formulário. Então ele vai procurar aqui, o que tiver name aqui nesse dicionário. É Rafael, ok. E no campo de medos, né? O que tiver fear aqui, aranhas. Por aí vai. Então eu vou popular aqui, eu vou adicionar outros dicionários, tá? E eu já volto. Então eu adicionei essas outras respostas aqui ao formulário, né? Lembra só sempre de colocar a vírgula aqui, tá, pessoal? E é isso daqui, ó. Tem o Rafael, né, que sou eu, o Victor, Rodrigo, o João, eu tenho o B de aranhas, o Victor de abelhas, o Rodrigo de palhaços e o João de escuro, né, e por aí vai. Eu fui preenchendo aqui nessas respostas. Vocês podem preencher do jeito que vocês quiserem, que vai funcionar, tá bom? Uma coisa que eu não coloquei, já ia me esquecendo, vocês me perdoem, né, eu vou colocar isso agora. python.pose igual a 1 e pyautogui.failsafe igual a true. Ok? Agora, for person in for data. Então vocês já devem ter aprendido como é que funciona um for, né? Para cada pessoa, para cada valor nesse form data, uma pessoa seria o quê? Um dicionário desse, tá? Então, para cada pessoa nesse form data, para cada posição do meu form data, vamos colocar um print aqui, ó. Vou pegar e falar assim, ó. Assim, espera de 5 segundos. Ok. E aí, aqui um time.sleep 5. Só para nosso programa funcionar direito. Então, o que ele vai pegar e vai fazer? Ele vai pegar e vai scrollar para baixo, né? Essa é a primeira coisa que ele tinha que fazer. Scrollar para baixo e verificar se existe aquele botão lá que a gente
que só existe na primeira parte, na primeira parte do nosso programa, que o programa vai rodar, né, que é o formulário de fato. Só existe aquele botão de enviar, só existe na página de formulário. Então ele vai scrollar para baixo para encontrar aquele formulário, né? 1000 já é o bastante. Vamos mover o ponteiro do mouse, né, para essa posição. E qual posição que é essa, né? É a submit button 0 para o X e submit button 1 para o Y. Então a gente moveu meu mouse para essa posição. Agora vamos falar assim, ó, enquanto não for verdade essa situação aqui, python.pixel matches color submit button 0 submit button 1 e submit button color, né? Então ele vai verificar nessa posição aqui. É verdade que tem essa cor, tá? E aí ele vai fazer essa verificação enquanto não for verdadeira essa verificação, ou seja, enquanto essa verificação aqui ela for verdade, eu quero que faça um time.sleep, né, de 1 segundo, já é o suficiente. E aí beleza, então enquanto não estiver na página de enviar o formulário, simplesmente espera um pouquinho até estar nessa página. Agora vamos fazer um scroll de novo aqui, né, para 1000, né, porque a gente fez esse scroll aqui para baixo e agora a gente tem que fazer um scroll para cima para a gente deixar o nosso programa, né, a nossa página da web num estado padrão. Eu vou jogar aqui um outro print, vou falar assim, ó, entrando com as informações de, e aí eu vou colocar uma porcentagem.s, não sei se vocês já aprenderam isso aqui ainda, mas é uma forma de vocês colocarem, né, valores no programa de vocês, na string de vocês. Person name. E aí o que ele vai pegar? Vai simplesmente pegar e falar, né? Ó, lembra, para cada interação dessa aqui, né, tem um person. Então ele só vai pegar e me falar, ó, entrando com as informações de Rafael, entrando com as informações de Victor, entrando com as informações de Rodrigo. Por aí vai. E aí eu pego e falo assim, agora python.click no name field, naquelas posições lá do name field 0, name field 1, e agora a gente vai escrever python.typewrite, a gente vai escrever o nome da pessoa, person name, mas a gente vai apertar Tab agora, né, para passar para a próxima. Opa, tô escrevendo no lugar errado. Agora a gente vai apertar Tab para passar para o próximo campo. Vou apertar e desse jeito mesmo. Eu ia colocar 0,25 aqui para ter um pouco mais de atraso, para a gente ver melhor. Eu vou colocar isso, 0,25, só para ter um pouco de atraso. Não, acho que não vai funcionar aqui. Tá tudo bem, vou colocar. Eu vou colocar aqui 0,25 só para ter um pouco de atraso, né, entre colocar o nome e apertar o Tab, para a gente ver funcionando bem devagar, né? Depois vocês podem tirar, tá bom? E aí a gente vai escrever aqui python.typewrite. Agora
é o campo do medo, person fear, mais tab e 0.25 também. Opa, coloquei no lugar errado. Aqui. Ok. Agora, o que a gente vai fazer? Agora é o campo da fonte dos poderes. Então, if, vou jogar uma condição aqui. If person source foi igual a range, o que ele vai pegar e vai fazer? python.typewrite, ele vai mover um para baixo, down, depois apertar enter. Tá? Isso porque eu já fiz alguns testes, ele tem que apertar enter e depois apertar tab, né? Se for só tab não adianta, e 0.25 também. E aí eu vou jogar aqui um elif. O que é esse elif aqui? Eu não sei se já passaram para vocês também, mas esse elif é a mesma coisa de fazer um else e depois um if em seguida, tá? Então elif person, né? Eu vou só copiar, fica mais fácil. E aqui eu mudo para emulate. E aí eu vou preenchendo aqui, né? Que o próximo é só adicionar mais down, 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 e até vai. Eu volto quando eu já tiver preenchido. Então, galera, preenchi, vocês podem ver que eu só adicionei, né, os outros e falei, para cada um, né, down, 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 e por aí vai. É um pouco maçante mesmo, mas é como eu disse. O PyArtGui, né, a automação de interface, a gente utiliza ela quando a gente não tem um módulo específico, uma API específico para tratar com aquele programa que a gente quer automatizar. Agora eu vou fazer um scroll, né, para ir para a segunda parte, que é a parte lá de responder do Robocop, menos 1000. E aqui vai ser quase a mesma coisa do de cima, né? Vou falar if person Robocop foi igual a 1. O que eu vou fazer? Eu vou clicar. Eu vou falar para clicar. Eu vou pegar aqui de novo as posições certinhas lá do nosso formulário e já volto. Então, pessoal, aqui ele clica, né? Vocês podem ver. Ele clica, né, aqui é o valor da bolinha lá, do valor 1 do formulário, aqui a bolinha do valor 2 e por aí vai. E, bom, aí ele tem que apertar Tab 2 vezes, né? Vocês lembram disso? Ele vai ter que apertar Tab 2 vezes, não typewrite. Tab 0.25, opa, ponto 25. Vou falar aqui pra... Aliás, eu não precisava desse 0.25. Aqui não. É porque aí ele vai demorar um segundo de todo jeito. Aí aqui, python.typewrite de novo. Aqui é a parte dos comentários adicionais, lembra? Então a gente vai adicionar aqui os comments. Mais /t, né? Tab. E ok. Aí ele pressiona Tab, então a gente tá em que momento aqui, ó? Ele pressiona Tab aqui, ele tá pressionado nesse botão. É só a gente apertar Enter que ele já envia. Que ele não enviou porque não preenche ali o campo de nome.
Então é só eu falar para apertar Enter. E eu vou dar mais um time sleep aqui para guardar mais uns 5 segundinhos para ele clicar no de pressionar no de enviar outra mensagem, né? No submit another submit another link. Submit another link 0 e submit another link 1. Então é isso, né? Se eu não errei nada, ele vai preencher o formulário e vai fazer tudo aquilo, tá bom? Vamos dar uma olhada? Então, eu vou clicar aqui, ó, para executar o programa, tá? Eu até vi que eu tava aqui no... eu tava até agora no Mouse Now e Color, né? Mas, ok. Vou pressionar aqui para executar o programa e já vou direto para a tela, né? A gente vai ter 5 segundos. Vamos esperar. Analisou. Foi para cima. Digitou Rafael. Tenho medo de aranhas. Escolhi a fonte dos meus poderes. Valor 4 para Robocop. Belo formulário. Enviou. Agora vai para outra resposta. Esperar uns 5 segundos, né? E pronto. Agora vamos para a próxima. Aí. Foi para cima. Agora o Victor. Abelhas. Amulet. 4, Robocop. E nada de comentários adicionais. Então é isso, galera. A gente encerra por aqui o nosso aprendizado de Python com o módulo do PyTorch. E eu espero que vocês tenham aprendido, né, como fazer automações de interface. Quaisquer dúvidas vocês podem chamar a gente do PET, que a gente vai estar atendendo vocês. Então é isso e até mais.